Boa noite a todos. Muito xoxo esse boa noite de vocês. Eu vou dar mais uma chance. Boa noite a todos. A gente vai falar de tristeza e depressão e começar desse jeito, aonde que a gente termina, né? É um prazer muito grande estarmos aqui nesta casa, nesse dia especial, e com a possibilidade de refletirmos sobre uma temática tão importante, que é a questão da tristeza e da depressão em nossas vidas. A nossa proposta é de primeiro fazer uma definição de tristeza e depressão, depois discutirmos um pouco sobre o funcionamento da tristeza na nossa vida e o funcionamento da depressão, para que a gente possa compreender a diferença entre essas duas situações que estão presentes, muito mais presentes do que nós imaginamos, e depois concluirmos com a proposição de Allan Kardec. No dicionário da língua portuguesa, tristeza é definida como um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, falta de alento, desânimo, esmorecimento, momento em que prevalece o estado de melancolia. E a definição de depressão diz: ato ou efeito de deprimir, estado de desencorajamento, de perda de interesse, que sobrevém, por exemplo, perdas, decepções, fracassos, estresses físicos ou psíquicos, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra. Então, quando nós olhamos rapidamente, a impressão é que tristeza e depressão são coisas quase idênticas. Na definição, ou às vezes até na sintomatologia, tristeza e depressão são coisas muito parecidas. Mas o grande diferencial que os estudos psicológicos nos proporcionam é olhar por dentro. Talvez por fora a gente não saiba diferenciar tristeza de depressão. Mas quando nós buscamos compreender o movimento da alma e o que está acontecendo dentro do sujeito, nós temos clareza da diferença entre tristeza e depressão. Então esse é o objetivo, o que eu pretendo esclarecer para vocês nessas 2h30 de palestra que nós temos. Só para saber se estão espertos. Então vamos começar com a tristeza. Segundo Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, a tristeza é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Alguém aqui já teve um episódio de tristeza? Levanta a mão para eu ver. Tá muita gente. 3 episódios de tristeza na vida. 5 episódios de tristeza. Meu Deus do céu, todo mundo vive muitas tristezas aqui. Mas veja que interessante, porque o que a mentora nos diz é que é um fenômeno natural, ou seja, faz parte da nossa natureza. Neste momento da evolução em que vivemos, dá-nos a sensação de que a tristeza faz parte, mas não só para nós que ainda somos inferiores, porque em vários momentos Jesus viveu situações de tristeza e o máximo desta tristeza está representada no Getsemane ou no horto, quando ele estava aguardando o processo que daria desencadeamento a toda a crucificação. Então veja que mesmo Jesus, como um espírito tão mais elevado do que nós, um espírito puro, que no processo de escala da evolução atingiu o topo deste percurso, também viveu momentos de tristeza na sua vida. E Joana de Ângeles diz que ela estará presente mesmo quando vivemos momentos de alegria, porque uma coisa não vai anular outra. Nós podemos ser pessoas alegres e vivermos momentos de tristeza, e podemos ser pessoas tristes e vivermos momentos de alegria, porque isso é o que caracteriza a emoção, esta impermanência, este vir e ir em nossos dias, fazendo parte da nossa natureza, termos momentos de tristeza na nossa vida. Fica claro isso para vocês? Faça assim com a cabeça, faça assim. Fica claro? No livro Iluminação Interior,
O capítulo é sobre depressão, mas ali tem uma citação importante sobre a tristeza. Ela dirá que é uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência de desencantos, de choques, de insatisfações, normalmente de curta duração. Então, aqui ela já especifica um pouco mais, dizendo que é uma emoção natural em face de problemas e dificuldades. Não é natural vivermos tristes o tempo inteiro. Não é natural vivermos a tristeza sem ter motivo para vivermos essa tristeza. Daí nós já estamos falando de um problema. Mas quando vivemos esta emoção em decorrência de problemas e dificuldades, desencantos, choques e insatisfações, é natural que adentremos o quadro de tristeza. Vocês já passaram por algum tipo de desencanto, de choque, de insatisfação? A gente pode passar pela perda de um emprego e talvez não precisa tanto quando o nosso colega é promovido e nós não fomos, por uma separação, por uma traição, por algo que a gente esperava e que não aconteceu, pela morte de um ente querido, tantas e tantas decepções que a vida nos apresenta. Sem dúvida alguma, passamos muitos desses episódios e quando passamos por este choque, por este desentendimento, por este conflito, é saudável fazermos um episódio de tristeza. Mais do que dizer que é natural, nós estamos dizendo que é saudável. Porque a tristeza é um movimento de introspecção. Nós vamos entrar e olhar para dentro de nós para entender o que está acontecendo. É muito comum quando nós vemos alguém triste, e mais triste ainda, chegando na casa espírita alguém triste, a gente diz: meu Deus, bota um sorriso na cara, se anima, não deixa essa tristeza tomar conta de você. Talvez melhor seria perguntar: o que está acontecendo? Você gostaria de conversar? A fulana foi traída pelo namorado, terminou uma relação e as amigas acham que vão ajudar dizendo: vamos sair e vamos arrumar outro, e quem sabe você fica com um amigo dele só para ele ver, achando que isso vai curar a tristeza. Aqui vocês têm shopping center, grandes shopping centers? Então isso é ótimo, porque quando tem shopping center, a gente acha que vai curar a tristeza indo no shopping center. Aí quanto mais sacola você vai carregando, parece que mais alegria você vai sentindo, até chegar em casa e largar das sacolas, e aí você vê que continuou tudo do mesmo jeito. Mas já pensem no outro dia, voltar lá e comprar aquela roupa que você não tinha comprado se o limite do cartão permitir. Então nós vamos buscando alternativas que são todas exterioridades, acreditando que desta forma nós estamos lidando com a tristeza. Mas se eu vivo a tristeza como um momento de introspecção e me obrigo a colocar um sorriso no rosto, eu estou lidando com a minha tristeza? Faça assim para mim. Não, eu estou fugindo da minha tristeza. Quando eu vivo uma traição e digo: pois agora eu vou trair só para ele ver, eu estou lidando com a minha tristeza? Não, eu estou fugindo da tristeza. Quando passo pela morte de um ente querido e vou me distrair, vou viajar, vou passear, vou fazer qualquer coisa, eu estou lidando com a minha tristeza? Não. A tristeza é um movimento natural que nos conduz para dentro de nós mesmos. Quando vivemos um episódio de tristeza, nós temos uma perda de energia momentânea. Então aquela disposição que eu teria para sair, fazer e acontecer, eu não tenho. Quando estamos tristes e alguém nos liga dizendo: vamos sair para tomar um café, para bater papo, em geral qual que é a nossa reação? Melhor não. Deixa então a gente ir na sua casa, a gente pede uma pizza, amanhã a gente vê. Porque neste momento a nossa energia está introvertida, voltada para dentro de nós mesmos. E todo movimento que fazemos de extroversão, de querer viver lá fora, em geral não quer dizer lidar com a tristeza, mas sim fugir da tristeza que tenta nos tomar. Tem um filósofo lá de Curitiba que diz assim: as pessoas não têm paciência para a infelicidade. Em um mundo altamente competitivo,
estar triste pode ser interpretado como um sinal de fraqueza, e isso ninguém quer. Então nós fugimos o tempo inteiro para não nos sentirmos inferiores, para não nos sentirmos fracos. E nós vamos educando as crianças desde muito pequenas, quando choram, a dizer: não chora, homem não chora, você não é espírita, bola para frente, a vida continua. É claro que são tentativas de auxiliar as pessoas e ninguém está condenando esse tipo de atitude. Mas quando vamos compreender o funcionamento da tristeza e esse movimento de introspecção, nós conseguimos então claramente concluir que não é o melhor a fazer, convidar o sujeito a, como dizemos, engolir o choro para continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, esse não é um autor espírita, mas nós podemos dizer que é um dos maiores psicólogos que trouxe a questão da emoção para o nosso dia a dia. E no livro Inteligência Emocional, ele dirá assim: uma das principais funções da tristeza é a de proporcionar um ajustamento a uma grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significativa. Então, quando nós passamos por uma perda, por uma decepção, por um choque ou por um desencanto, algo aconteceu na nossa vida. E nós precisamos parar e introspectar para viver este processo de reajustamento, de reorganização interna. Para tentar facilitar a compreensão de vocês, imagina como se a tristeza fosse a vida fazendo um buraco como uma escavadeira na nossa alma, porque é assim que a gente sente quando está triste, não é? Parece que tiraram um pedaço da gente e ficou um vazio lá dentro. Nós temos claramente duas opções. Aqui vocês têm a loja Havan? Você vai na Havan, que parcela tapete em 10 vezes, sem juros, e compra um tapete lindo e coloca em cima do buraco. Quando chegar uma visita, ela vai olhar e vai dizer: meu Deus do céu, que tapete mais lindo! E nem vai suspeitar que por baixo daquele tapete existe um buraco. Nós colocamos um sorriso, nós compramos roupas, nós encontramos outras pessoas, saímos para jantar, gastamos, sei lá, fazemos sexo, qualquer coisa, na tentativa de escamotear e fingir que está tudo bem. E para as pessoas que olham de fora, o que elas interpretam? Que de verdade está tudo bem. Mas nós sentimos este buraco. E pode ser que depois venha um segundo buraco, um terceiro, um quarto e um quinto. Então, com quando a gente coloca um tapete, até dá para continuar levando essa situação. Mas com 2, 3, 4 ou 5, vocês hão de convir comigo que fica mais difícil, não fica? Isso é uma pergunta. Vocês hão de convir comigo que isso fica mais difícil, não fica? Se eu tiver daí uns 10 buracos, isso quer dizer depressão? Não. A depressão não tem a ver com a quantidade de buracos que nós temos. O que você está falando aí? A não ser que esses 10 buracos emendem e virem um buracão. Mas mesmo virando um buracão, a gente pode comprar um tapete imenso, a gente pode costurar 2, 4 tapetes um no outro. Ou a alternativa que nos parece mais saudável nessa analogia é arrumar terra para preencher esse buraco. Vocês não concordam comigo? Não seria muito mais inteligente, ao invés de colocar um buraco e correr o risco de cair de volta ali dentro daquele buraco, nós arrumarmos um solo fértil para preencher aquele buraco? Quem sabe com uma terra boa, além de cobrir o buraco, a gente possa até plantar umas plantinhas e fazer de um buraco um jardim. É a mesma coisa o jardim do que camuflar com um tapete? É óbvio que não. Daniel Goleman nos diz que existe uma função na tristeza.
Quando eu falei para vocês que a gente sente essa diminuição da energia, é uma sabedoria do nosso psiquismo diminuir essa energia e não termos disposição de sair, de passear, de bater perna, porque precisamos parar naquele momento e avaliar o que aconteceu. Quando eu consigo avaliar o que aconteceu, refletir sobre esta experiência, eu estou produzindo material psíquico. Esta produção de material psíquico, na nossa analogia, é produzindo terra fértil que vai preencher o nosso buraco. Como que produz material psíquico? Eu fui mandado embora do emprego. Eu posso ficar maldizendo meu chefe, eu posso tentar incriminar todos os outros funcionários que me boicotaram, porque eu sou maravilhoso. Eu posso querer arrumar um outro emprego no concorrente só para ferrar com o meu chefe. Ou eu posso parar para pensar, por que será que eu fui mandado embora? Na hora que eu penso, por que eu fui mandado embora, e encontro respostas significativas, cada resposta significativa você pensa que é um saquinho de terra para preencher o buraco. Quando eu passo por uma traição, eu posso dizer daquele cretino, daquele mau caráter que me traiu, ou dela, porque não é só o homem que trai, a mulher também trai, né? Eu posso pensar daquela pessoa que me traiu, ou posso perguntar como estava o meu casamento, para que tivesse espaço para uma terceira pessoa na nossa relação. Será que eu, de alguma maneira, também me ausentei desta relação e ficou um espaço aberto para ser ocupado por um outro? Nossa, o Marlon ainda vem falar que a gente é culpado da traição. Não estou falando isso. Quem traiu, traiu e precisa lidar com a questão da traição. Mas a gente favorece muito, né? Tem uns que favorecem com gosto, assim, e tem uns que favorecem sem saber que estão favorecendo. A gente passa pela morte de um ente querido e pode reclamar, esbravejar, maldizer a Deus porque Ele não podia ter feito isso com a gente, principalmente se for um filho, porque nós esperamos que os pais morram antes dos filhos, e se for um filho mais novo, então é uma grande tragédia, uma conspiração. Ou podemos pensar sobre a impermanência da vida, sobre hoje estarmos todos aqui reunidos e amanhã talvez não estar. Quantos de vocês se despediram do ente querido, imaginando que talvez não pudessem voltar? Ou eu vou reverter a pergunta: alguém tem um tiquezinho assim dizendo com quantos anos que vai morrer? A certeza de que vai poder voltar para casa hoje, dizer que ama seu marido, seu filho, seus pais? Não. Aí a vida leva essas pessoas um pouco mais para longe de nós. E ao invés de pensarmos que nós agíamos como loucos, vivendo como se nunca fôssemos morrer, nós reclamamos de Deus. Na hora que eu tomo consciência e digo, eu deveria ter agido diferente, naquele momento eu deveria ter falado que amava. Quantas pessoas morrem no corpo físico, e depois é aquela cena ridícula, vocês me perdoem o termo, mas eu acho que é uma cena ridícula, a pessoa jogada no caixão dizendo, ai, não vai embora, eu queria dizer que eu te amo, mas por que não disse antes? É muito provável que se a pessoa ainda continuasse, Deus tivesse dado mais um ano, ia continuar vivendo aquele ano do mesmo jeito, e no final desse próximo ano ia ser a mesma situação ridícula. Então, a tristeza tem essa finalidade de fazer com que a gente olhe para dentro. E quando eu passo pela morte de um filho e penso que eu não aproveitei direito, que eu gastei meu tempo com outras coisas, quando poderia estar mais próximo, quando poderia fazer diferente, quando deveria falar mais dos meus sentimentos, a gente quase não fala dos nossos sentimentos, nem dos ruins que deveria falar para auxiliar o outro a entender a repercussão das suas atitudes em nós, e nem dos bons sentimentos. Nós não falamos para as pessoas que amamos, não falamos que são importantes na nossa vida, não falamos em geral. Se for homem para homem, então, meu Deus do céu, né? Um irmão falar para outro irmão que ama, ou um amigo dizer que ama e que aquele amigo fez diferença na sua vida, Deus o livre. E daí quando a gente passa pela morte dessa pessoa, a gente se arrepende. Mas como a gente não faz uma introspecção bem feita, a gente pensa, eu devia ter dito que amava. Mas passou uma semana e a gente continua agindo do mesmo jeito. Porque tinha 3 filhos, morreu um.
E ao invés de pensar que agora com esses dois eu vou fazer diferente, a gente continua agindo do mesmo jeito. E depois vai morrer o segundo, para ver se a gente aprende. E ao invés de aprender, a gente desanda. Perdeu o emprego, e ao invés de refletir o que eu precisava mudar nas minhas atitudes, talvez eu seja arrogante demais e afaste as pessoas de mim. É porque são um bando de invejoso, tá? Mas por que eles não se reconciliaram? Por que não estivemos juntos e crescemos juntos? Cada experiência e desencanto que a vida nos apresenta pode ser uma oportunidade de transformação, de crescimento, de aprendizagem, dependendo do que nós vamos fazer com ela. A ideia da tristeza é que a gente pare e faça uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo comigo. Eu vou contar um caso para vocês que eu acho que foi muito triste, que eu conheci de uma mulher lá em Curitiba, que ela passou pela morte do marido, mas de uma situação muito trágica, porque o assaltante tinha entrado em casa logo depois que eles entraram com o carro na garagem, e pegou os dois na sala, e o assaltante imobilizou o marido e disse: vamos subir, porque ele já sabia que existia um cofre no quarto. E de repente a mulher não lembra de mais nada do que aconteceu. Quando ela acordou, o marido estava morto no chão e ela caída no chão também. Depois de um tempo que ela foi se trabalhando internamente, ela conseguiu lembrar que na hora que o assaltante disse vamos subir, ela fez um leve sinal de não para o marido. E aí o marido reagiu, muito provável, e o assaltante acabou matando. Quem gostaria de ter passado por uma experiência dessa? Pensar que matou o próprio marido indiretamente? Nenhum de nós. É claro que é uma experiência muito dolorosa, mas eu posso viver essa experiência a partir disso, dizer eu estava louca, porque eu valorizei mais o dinheiro do que a vida do meu marido, e hoje com certeza se eu pudesse voltar e dar todos os meus bens para tê-lo de volta, eu faria. Esse seria o processo do aprendizado, de colocar terra e preencher aquele buraco. Mas o que essa senhora fez? Ela continuou usando a aliança e fingindo que nada tinha acontecido. Quando ela chegava em casa, ela estava na sala e falando como se o marido estivesse na cozinha. E quando ela estava na cozinha, ela ficava falando como se o marido estivesse na sala. E no banheiro, quando eles tomavam banho juntos, um estava no box e o outro estava ali fora, e eles ficavam conversando, e ela continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Até onde que vai uma pessoa desse jeito? Consegue imaginar? Em algum momento, ela vai ter que encarar essa perda, não vai? Será que não seria mais fácil, saudável e produtivo encarar de frente esta perda, talvez tentar lidar com a culpa de achar que matou o próprio marido e a partir disso pensar na sua relação com o dinheiro e o que ela precisa modificar daqui para frente? Não parece mais simples? Claro que parece, né? Quando é com a vida dos outros, tudo parece mais simples. Mas vocês conseguem entender a lógica de que existe uma oportunidade de grande aprendizado com uma perda dessa? Vocês concordam comigo ou acho que eu estou loqueando? Uma oportunidade de grande aprendizado que a gente acaba jogando fora. Todas as dores, problemas e desencantos são oportunidades de aprendizado para nós, dependendo da forma como nós encaramos esta experiência. Joana de Ângeles, ela dirá assim: a tristeza, presta atenção, sem lamentação, sem queixas, sem ressentimento, é psicoterapêutica. Então nós não estamos falando daquelas pessoas repetitivas, às vezes chatas, que ficam se vitimizando para não ter que tomar a rédea da própria vida, que passou pela traição, encontra um e fala toda a coisa da traição, encontra o segundo e fala tudo, depois encontra aquele que já tinha falado e repete tudo de volta, e fica falando e se lamentando do olha como eu sou sofrido. Não estamos falando disso, de viver uma tristeza sem lamentação, sem queixas e sem ressentimento. Isso é psicoterapêutico, porque sendo um fenômeno transitório, deve ceder lugar à reflexão
ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Então vocês estão entendendo que todas as experiências de dor que a gente passa, elas podem nos auxiliar neste despertamento, na mudança de posturas que temos, daquilo que nós valorizamos e daquilo que nós estamos buscando na vida. Se não conseguimos lidar desta maneira com as experiências de tristeza, é bem provável que adentremos quadros de depressão. A tristeza, o que diferencia a tristeza de depressão, não é uma dor menor e uma dor maior. Não é menos tristezas e mais tristezas, mas a forma como eu lido com o episódio que apareceu na minha vida. Tem pessoas, como Chico Xavier, que viveram dores inúmeras na vida, sem dúvida muitos momentos de tristeza, mas não necessariamente depressão. E hoje existem jovens, muito jovens, que no primeiro ficante que não quis ficar com ele ou com ela na segunda noite, são capazes de se matar, adentrando severos quadros depressivos. Não o que diferencia a tristeza de depressão não é a quantidade de experiências dolorosas, nem a intensidade da dor, mas a forma como nós as encaramos. Dá para entender isso? E isso você tem que fazer assim ou assim, que senão eu tento explicar de um jeito melhor. Então vejamos um pouco da depressão. A depressão é uma doença. A tristeza, presta atenção nas palavras, a tristeza é uma emoção natural. A depressão é uma doença. Não há como passar uma vida na Terra de maneira saudável, sem viver alguns episódios de tristeza. Mas há como passar pela Terra sem viver um quadro depressivo. No diagnóstico, eu não vou trazer aqui como que se faz diagnóstico de depressão, para vocês não saírem daqui fazendo diagnóstico, nem de vocês e nem das pessoas. Agora entendi, ó. Aquele ali, ó, deu 5, é 5, Marlon, que é depressão moderada? Então é depressão moderada que o meu marido tá. Eu trouxe aqui só alguns itens para vocês terem noção do quadro depressivo, tá? Se você está em dúvida se é depressão ou não, você já deveria ter procurado um profissional, né? E quem faz diagnóstico não é a revista Ana Maria, Cláudia, daí marcou 5x é depressão leve, marcou 8x é depressão grave. Pelo amor de Deus, não faça isso. Quem diagnostica depressão são profissionais que estudaram muito para isso. Porque não se deve olhar apenas para os sintomas aparentes, mas para o funcionamento do indivíduo. A gente pode viver um grande processo de tristeza e não necessariamente estar num quadro depressivo. A gente pode viver um processo de luto que não necessariamente é um quadro depressivo, mas se você fizer na revistinha da Ana Maria, vai dar depressão, com certeza. No diagnóstico aparece em destaque a redução do humor, tristeza. Então este rebaixamento é um item muito comum, mas não absolutamente necessário para o diagnóstico. Porque existem pessoas que deprimem, mas não fazem episódios de tristeza. É muito comum, não é comum, mas nesta troca em substituição da tristeza, é comum substituir por agressividade. O diagnóstico de crianças é mais facilmente feito com a postura agressiva do que triste. Vocês conseguem imaginar um menininho de 4 anos dizendo: mamãe, meu coração está apertado porque o coleguinha não quis fazer lanche comigo e já faz 1 semana que ele não olha para mim? Vocês imaginam uma criança fazendo isso? O que faz? Senta o braço em todos os coleguinhas da sala. Por trás desta agressividade, talvez exista um sofrimento muito grande que o sujeito não sabe lidar. Existem homens que não fazem episódio de tristeza, mas se tornam agressivos, duros, indiferentes. É a forma que eu tenho de reagir à dor que está dentro de mim. Então é muito comum a tristeza, mas não é absolutamente necessária para o diagnóstico. Existe um estado de desmotivação.
a gente não encontra motivos para fazer algumas coisas. As pessoas, mas como que você não se anima? Olha o sol, que coisa mais linda. E a pessoa olha o sol, mas não vê essa coisa mais linda. É como se tivesse uma lente acinzentada que não consegue ver a mesma coisa que o outro está vendo. E ele diz, mas como que você não fica feliz com um céu azul desse ou com uma lua maravilhosa? Porque o céu azul não é azul, é um céu cinza. E a lua não é tão brilhante porque a lente cinza obscurece aquela beleza, e o sol também não é tão vibrante porque existe uma lente que interfere na forma de ver e de interpretar o colorido da vida. Então existe uma desmotivação, existe também estreitamento vivencial, que é a perda progressiva de sentir prazer. Coisas que antes nos davam prazer, agora talvez não dê. Eu adorava ir no centro espírita para assistir palestra, ou no grupo de estudo, na atividade mediúnica, e de uns tempos para cá eu comecei a não gostar tanto. Isso é um indicativo. Por isso nós deveríamos estar muito atentos às pessoas quando elas se ausentam do centro espírita. E não é depois de um mês que ela se ausentou, é depois de uma semana. Porque talvez, entrando em contato, alguém diga, eu não pude ir essa semana porque tive um imprevisto. Mas quando a pessoa nos diz, hoje eu não estava animado para ir, nós já temos que ficar alerta. E aí o sujeito deprime, comete suicídio. Depois de 3 meses, o pessoal aqui é cidade menor, talvez antes, né? Depois de um mês a gente vai saber que a pessoa cometeu suicídio. E o mais grave é a anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Então, coisas que antes me davam prazer, eu não sinto mais. E aí, ao invés das pessoas auxiliarem o sujeito em depressão, elas querem fazer com que esta capacidade de sentir prazer surja a força. Surge a força. Vamos! Você tem que levantar, você tem que se animar. Entra no quarto e abre as cortinas e diz, você tem que ver o sol. O indivíduo com depressão, tendo uma mãe, um marido, uma mulher ou um filho desse, se tiver um revólver, atira. Talvez não para matar, mas na perna, só para não entrar de volta no quarto daquele jeito. Porque isso não ajuda. Porque o que existe aqui é uma doença da vontade. A vontade está doente. E aí você diz, você tem que ter vontade. Como assim, se a vontade está adoecida? Como alguém vai dizer que tem que ter vontade? Se você se esforçasse, você conseguia. E todas as pessoas que tinham essa postura e depois deprimiram, se envergonham de dizer, eu não tinha noção que era assim. Eu achava que era mais fácil. Eu lembro a descrição de um paciente no hospital psiquiátrico, que ele diz assim, imagina que você correu quilômetros e quilômetros e quilômetros e você caiu de cansaço porque você não conseguia mais andar. E lá na frente você vê um copo de água. E você sabe que aquele copo de água era tudo o que você precisava para se reestabelecer. Mas você não tem forças para caminhar até o copo de água. Vocês conseguem imaginar o que seja isso? Você sabe que o copo de água era tudo o que você precisava para se restabelecer, mas não tem forças para conseguir caminhar até lá. A depressão, ela é uma patologia grave na sociedade atual. Atinge cerca de 15 a 20% da população mundial e é cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, abrangendo todas as camadas sociais. Vocês imaginem, aqui nós estamos em mais de 100 pessoas, né? Mas se fosse 100 para facilitar as minhas contas, de 100 pessoas nós temos 15 a 20 pessoas com quadro depressivo. Parece pouco para vocês? De 100 pessoas, 15 a 20, de 200 pessoas, talvez que a gente esteja aqui, 30 a 40 pessoas deprimidas. É um número muito alto. O problema incide preferencialmente em adultos jovens e de meia idade, com maior prevalência no sexo feminino. Isso vocês sabem por quê, né? Que a mulher é mais fraca da cabeça. Não? Por que vocês riram? Não é?
É ou não é? Mas só a mulher que respondeu. E os homens, é ou não é? Existem muitas teorias para tentar justificar por que a mulher adoece 2 vezes mais do que os homens. Não existe uma coesão assim. Mas a que eu mais acho interessante fala que as mulheres têm mais contato com as suas emoções. Por terem mais contato com as suas emoções, percebem com mais facilidade quando a coisa não está bem. E a mulher vai ter muito mais facilidade de procurar ajuda do que os homens. O número de mulheres na psicoterapia é muito maior do que o número de homens. Então veja que interessante, a mulher deprime 2 vezes mais do que os homens. Mas cerca de 15% cometem suicídio, os pacientes do sexo masculino suicidam-se 4-1. Então a mulher deprime 2 vezes mais, mas os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres. E certa vez eu terminei uma palestra e um senhor veio me explicar. Ele disse: Marlon, eu concordo com aquela tua teoria de que a mulher é mais fraca da cabeça, e vou te explicar por que o homem comete mais suicídio do que as mulheres. Porque até na hora de se matar, o homem diz: eu quero me matar, eu vou lá e me mato. E a mulher fica assim enrolando, toma remedinho. Porque o método de suicídio que os homens utilizam é o método mais agressivo e mais efetivo, que é através do enforcamento e de tiro. São as 2 formas de suicídio mais efetivas e mais utilizadas pelos homens. Então, vocês vejam que nós estamos falando, muito provável, dos homens que não procuram ajuda, não têm contato com as suas emoções, vão fingindo que está tudo bem, vai levando, e a hora que vê e não aguenta mais, só resta se matar. Faz sentido isso? Faz, né? A doença depressiva é responsável por pelo menos metade dos casos de suicídio registrados. 40% a 60% das pessoas que cometeram suicídio é provável que estivessem em depressão. Talvez um número maior não diagnosticado, né? Olha essa frase de Joana de Ângeles de maneira clara, explicando para nós o que é a depressão, ou os sintomas da depressão, desculpa. Quando pensamentos insidiosos e insistentes predominarem em tuas paisagens mentais, convidando-te à fuga dos relacionamentos, dos compromissos de qualquer ordem, vigia e age, porque está sob as garras perversas do transtorno perigoso. É muito claro para compreender, não é? Quando pensamentos insidiosos e insistentes predominarem em tua paisagem mental, convidando-te à fuga de relacionamentos e de compromissos de qualquer ordem, é muito provável que o sujeito esteja num quadro depressivo. Mas quero trazer para vocês aqui, então, este olhar por dentro do quadro depressivo. Se tem alguém aqui em depressão, vocês desculpem, mas a grosseria não é da minha parte, é da Joana de Ângeles que faz esse tipo de comentário. E se você está lendo esses comentários e estiver pensando numa pessoa depressiva, não faça isso. Mas eu sabia que isso era o problema dela, é uma arrogante mesmo, por isso que está em depressão. Não use destes conhecimentos para fazer julgamento da vida alheia. Combinado assim, e quem não fez combinado é porque vai falar da vida alheia do mesmo jeito. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, que nós chamamos de transtorno afetivo bipolar, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Olha que interessante, lá no livro Triunfo Pessoal, se eu não me engano, nesse capítulo, ela fala de toque, de esquizofrenia e de depressão. Muito importante. E neste capítulo, então, ela vai dizer que a depressão pode ter a ver com uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Mas o que seria melhor, ou deixa eu voltar à pergunta. Alguém aqui é satisfeito com si mesmo?
Não devia de ser. Eu vi umas pessoas tentando levantar a mão, não devia de ser. Porque daí a gente está sendo medíocre. Essa porcaria que hoje a gente mostra para a vida, e está satisfeito com isso? Se fosse uma Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Jesus Cristo, essas almas nobres, tudo bem a gente estar satisfeito conosco. Mas nesta vida que a gente leva, a maioria de nós, vocês vão de convir comigo, nós levamos vidas medíocres. Nós trabalhamos, vamos para o centro espírita, temos alguns amigos, mas é bem provável que depois que a gente morra, a gente não tenha feito grande diferença. Nós temos ainda vidas muito medíocres, medíocre não denegrindo, mas medíocre no sentido do nosso potencial, que poderíamos ter vidas muito mais frutíferas, poderíamos contribuir muito mais na nossa família, no meio em que estamos, na comunidade, no mundo, sem dúvida nenhuma, poderíamos fazer muito mais diferença do que fazemos. Mas eu faço caridade 2 vezes por semana. Você tinha que se envergonhar de falar que faz caridade 2 vezes por semana. Você tinha que esconder quando você olha uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, que deu a sua vida para os pobres. Mas eu faço palestra no centro espírita todo mês. Devia de se envergonhar. Porque Divaldo Pereira Franco, dá para contar os dias que ele não faz palestra ao longo do Brasil e do mundo, com 86 anos de idade. Quando nós olhamos estas almas e estamos vendo ali seres humanos, nós estamos reconhecendo o potencial que todos nós temos. E aí quando a gente olha para a nossa vidinha, fala, meu Deus do céu, hein? Que coisinha pouca. Porque é isso que é a nossa vida. Então estamos insatisfeitos, mas eu posso estar insatisfeito e tentar fazer algo melhor. Eu posso estar insatisfeito e me movimentar na busca por uma satisfação, ou eu posso estar insatisfeito e dizer, credo, essa é bem que o Mar não falou mesmo, essa vida é uma coisa horrorosa. Eu acho que a gente tem mais é que morrer tudo de uma vez, porque isso aí não presta mesmo. Eu já sabia que eu não prestava, não precisava nem ter ido nessa palestra para saber disso. Vocês estão vendo ali o processo de estagnação e de autodestruição? Então nós estamos e devemos ser insatisfeitos conosco, mas alguns desta insatisfação vão fazer um impulso para uma transformação para melhor, e outros vão ficar estagnados nesta insatisfação. O indivíduo estagnado na insatisfação é o indivíduo depressivo. Na analogia daquele buraco, nós caímos dentro dele, levantamos e vamos ver o que vamos fazer da vida. O indivíduo depressivo, após ter caído lá no buraco, ele fica lá dentro. Tem medo de sair, medo de que a vida lhe ofereça um outro buraco e que ele não suporte a dor, medo de sair e não conseguir preencher aquele buraco, dificuldades outras, e então ele prefere ficar lá dentro do buraco, mesmo que sozinho, talvez tenha a sensação de que está mais seguro lá dentro. E também no livro Triunfo Pessoal, na mesma página, ela diz assim: os seus anelos e prazeres disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas. Você sabe o que é masoquista? Prazer em sofrer. Experienciando gozos masoquistas a que se permite, em fuga espetacular do mundo que considera hostil por não lhe haver atendido às exigências. Então, pelo mundo não ser como eu gostaria que fosse, eu não aceito mais viver essa vida. Vocês me perdoem se tem alguém depressivo aqui, mas em palavras bem simples, é como a criança que leva a bola para o jogo. Todo mundo escolhe e ela foi a última que não foi escolhida, e ao invés de pensar que é um perna de pau e devia de ficar treinando em casa para jogar melhor, ele disse, eu não vou jogar, ninguém joga, pega a bola e vai para casa. Se a vida não for do meu jeito, eu não vou viver. Só que quando a gente faz isso com os coleguinhas, a gente está se vingando dos coleguinhas. E na próxima vez eles vão escolher a gente, porque eles sabem que senão não vão ter a bola. Mas quando a gente faz isso com a vida, é como se nós estivéssemos tentando nos vingar de Deus. Você não fez do jeito que eu queria, então eu não vou viver. Eu vi a história de uma senhora que perdeu um filho, era o mais próximo,
Depois, passados muitos anos, perdeu o segundo filho, que também era daí o mais próximo. E ela tinha mais 2. E ela disse: eu não admito que Deus tenha feito isso comigo. E adentrou um quadro grave, depressivo, com sintomas psicóticos. A pergunta é: tem espaço para admito ou não admito? Não tem. A vida está nos oferecendo uma experiência. Ou você aprende com ela a curto prazo, ou você vai aprender com ela a longo prazo. Mas Deus não erra. Dizer eu não admito é dizer que Deus errou, que eu não devia estar passando por aquilo ali, que a vida está me ferrando. Mas Deus é um Deus de amor, igual para todos. Então eu posso me revoltar e esbravejar porque o mundo não atendeu às minhas exigências, ou eu posso perguntar para Deus: Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Eu tinha o filho que era o mais próximo de 4 e você levou esse. Depois o outro que se tornou mais próximo de mim, você levou. O que o Senhor quer me ensinar com esta experiência? E quando nós começarmos a ouvir as respostas do que Deus quer nos ensinar, nós estamos arrecadando terra para preencher aquele buraco. Dá para vocês entenderem a diferença de posturas que podemos ter frente à vida? No livro Vitória sobre a Depressão, embora o título seja Vitória sobre a Depressão, ela fala muito pouco de depressão, porque está falando obviamente ali dos temas que vão ser terapêuticos para o sujeito depressivo. Ela diz: a depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega este sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Por que eu trouxe essa frase? Para vocês entenderem que a depressão é uma doença multifatorial. Diferentes fatores contribuem para o quadro de adoecimento. Dificilmente a gente vai dizer que tem uma causa ou tem outra causa. Existem pessoas que vão deprimir por um distúrbio da tireoide, e quando regula a tireoide, passa o quadro depressivo. Tem pessoas que vão deprimir por culpas que trazem de encarnações passadas. Tem pessoas que vão deprimir pelo enrijecimento em relação à vida na situação atual. São diferentes fatores, mas todos eles falam de uma coisa: que a causa se encontra na nossa alma e não na vida lá fora. A causa da depressão não está nas dores, não está nos problemas, não está nas dificuldades ou nos contratempos, mas na forma como eu experiencio estas dores e estes contratempos. Trouxe 2 frases que eu acho bem importantes para vocês. Essa aqui é de um filósofo que diz: só quem vive emoções profundas e passa pela dor e pelo sofrimento é capaz de realizar-se na plenitude. Olha que bonito. Somente quem vive emoções profundas, entrar em contato com a sua dor, com as dificuldades, para de lá extrair um ouro, é que vai conseguir viver um estado de plenitude. E Paulo de Tarso, em carta aos Romanos, diz: o sofrimento produz resistência, a resistência produz caráter, e o caráter produz a fé. Se nós vivemos sofrimento e nos destruímos por causa dele, o problema não é do sofrimento em si, porque Deus não quer que nós soframos, não quer ver a aniquilação dos seus filhos. Ele quer o nosso desenvolvimento e evolução. Mas se eu escolho a dor e o sofrimento como um método pedagógico, de quem que é a responsabilidade? Minha. Quando que nós cuidamos da alimentação? A mulherada quando quer emagrecer, mas tirando a mulherada que quer emagrecer, quando está doente. Quando que a gente cuida do dinheiro? Na hora que faz falta. Quando que a gente valoriza um ente querido? Na hora que morre. Nós escolhemos a dor como método pedagógico. A culpa não é de Deus, porque sempre diz o ditado popular: nós aprendemos ou pelo amor
ou pela dor. Este ou é porque nós podemos escolher. E a maioria de nós escolhe pela dor. E quando a dor chega, briga com Deus. Vocês veem a loucura que a gente faz? A imaturidade que nós ainda carregamos na alma? E aí, para encerrar, eu quero trazer aqui uma frase de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que é profundamente terapêutica para isso que nós estamos falando, mas talvez para todas as dores que nós vivemos. Ele diz assim: o Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidão. O Espiritismo, por nos trazer um olhar a respeito da vida, que ultrapassa o nascimento do corpo físico e a morte do mesmo, nos fazendo perceber-nos na esteira das reencarnações, faz identificar o momento presente como algo muito pequeno. E aquela dor, por maior que possa parecer a minha dor, ela é muito pequena em relação às milhares de dores que eu já vivi e que muito provável ainda vou viver. Aquela decepção e a traição do marido ou da mulher que parece o absurdo do sofrimento, preocupado com o que os outros vão dizer ou pensar a respeito de mim ou do meu casamento, se torna algo muito pequeno perto de tantas experiências que a vida nos apresenta, perto das experiências de dor e também muito pequeno perto de todas as experiências de amor que nós podemos viver. A doutrina espírita, por nos fazer compreender a vida dentro de um processo reencarnatório, não diminui o nosso sofrimento. Não é dizer não sofra, não pensa assim, já vai passar, como alguém que tenta descaracterizar a dor do outro. Eu entendo que esteja doendo, eu entendo que a sua vontade agora seja de sumir, mas vamos pensar que talvez você possa lidar de um jeito diferente, e em lidando de um jeito diferente, você pode colher frutos lá na frente, porque a vida não vai terminar com a morte do corpo, e se você suportar com dignidade as dores que a vida te oferece, talvez até as atrocidades que a vida te ofereça, você vai poder colher um jardim florido lá à frente. Não é dizer não sofra, não é dizer não dê bola para isso, porque cada um que vive a dor sabe o quanto dói. Mas compreendê-la num processo muito maior, desta vida infinita ao qual todos nós estamos submetidos, com destino à perfeição, é algo capaz de consolar todas as nossas dores e aflições, como um verdadeiro remédio tratando das dores da nossa alma. A depressão não tem a ver com a quantidade de tristezas, nem com a intensidade das dores que a vida nos apresenta, mas com a postura de resignação perante Deus, aceitando que Ele está nos oferecendo o que nós precisamos e aquilo que de melhor a vida nos poderia oferecer. E desta forma, nós paramos de reclamar e de esbravejar para louvar e agradecer a Deus, por maior que sejam as nossas dores, pela oportunidade que Ele nos dá. Eu espero que de verdade estas palavras destes autores possam tê-los tocado a alma e estimulado a lidar melhor com as nossas dores, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar amanhã, no mês que vem ou daqui a alguns anos. Mas se estivermos neste exercício de enobrecimento, de fé e de entrega a Deus, não haverá dor capaz de nos fazer sucumbir nessa existência. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Pelo convite da casa, da regional, minha gratidão.